Mais um vídeo aqui do canal Elai TV e hoje eu estou aqui com Dinho, mais conhecido como Dinho, né? Ele vai falar sobre um pouquinho sobre os povos do Pantanal. Dinho, boa tarde. Boa tarde. Esses povos do Pantanal, eu gostaria de saber qual que é a região que abrange, quem faz parte dos povos do Pantanal. Bom, pela nossa questão geográfica aqui no Mato Grosso do Sul, Aquidauana é o portal do Pantanal. Então já se começa pela região de Aquidauana, Miranda, Bodoquena, um pedaço de Porto Murtinho, né, bonito, e Corumbá. Então essas são as regiões aí que abrangem os povos do Pantanal em relação a nós indígenas, né, que estamos aí hoje no estado composto de oito etnias, mas os que compõem os povos do Pantanal, a região do Pantanal, é o Terena, é o Guató, o Quiniquinal, Cadiuel e o pessoal lá um pedaço da Bolívia, né? Tem muita etnia na Bolívia também que compõe aí a região pantaneira. Mas no Brasil são essas, né? E qual que é a maior etnia que faz parte desse grupo? Hoje é o Terena, né? Hoje é o Terena que compõe aqui Miranda e Miranda aqui da UANA, então tem sua maioria são os Terena. Porque no estado das outras etnias, a maior porcentagem de população do Mato Grosso do Sul são os Guarani Kaiowá. 60% são eles, depois os Terena, aí depois as etnias do Cadivel, né, os Quiniquinal, o Guató, o Faié e os Aticu. Então, o terreno hoje compõe a maior parte da região pantaneira. Entendi. E qual que você esses tempos fez uma viagem, fez uma excursão lá. E como que foi para você estar lá no meio do povo lá de Guató? Você me contou há uns tempos atrás que você fez uma viagem. E qual que foi a sensação de poder estar em um lugar totalmente diferente que o nosso? Tivemos a oportunidade de estar 3 vezes na ilha Insua, né, onde vivem os Guató hoje, são os canoeiros do Pantanal. Né? Nós temos os canoeiros do Pantanal, que são os Guató, temos os cavaleiros do Pantanal, que é os Cadiuel, e os hospitaleiros, que são os Terena, né? Hoje, na nossa Sem avaliação, dúvida. é a nossa avaliação. Né? E estar lá no meio do povo Guató, nós tínhamos lá em 2006. E ainda não era uma aldeia assim, ainda que chegavam as políticas públicas. Né? Então, era praticamente um povo esquecido, né, das políticas públicas do estado do Mato Grosso do Sul. Sim. E a gente teve fazendo essa avaliação na época, né, e era muito bom, porque hoje a vivência do Guató é mais de peixe, né, porque vive numa ilha cercado de água, lá você não entra carro, somente avião, helicóptero, ou então de barco, né, e são quase 7 horas, 8 horas de viagem subindo o Rio Paraguai, né, então é um lugar muito longe, e a gente via, né, o povo Guató, até assim, de não querer chegar às políticas públicas, porque eles viviam naturalmente, né? A comida é o peixe, o óleo, a fritura da mandioca mesmo, o que eles plantavam, eles cultivavam, tudo natural, né? Então, é um povo que, assim, na minha avaliação, em relação da saúde, não havia problema de saúde naquela época, né? Então, eles eram bem equipados naturalmente, né? Então, isso é muito bom para a gente, né? Então, Sim. e ainda a preservação das matas, né, dos rios, né, que existem ao redor do Guató, eles cuidam muito, eles preservam muito o ambiente. Né? Então, essa é uma vantagem muito boa que eu avaliei na época que eu estive lá em 2006. Sim. Na sua visão hoje, essa tecnologia que nós temos hoje, acesso à internet, acesso a o que o mundo, o que a civilização tem, casas boas, carro, na sua visão, ela influencia na nossa cultura ou não? Quando, antes em 98, 96 para cá, quando diziam que
falavam muito em globalização. Né? Estava em 2000, globalização, 2000, globalização. E até eu temia a tal da globalização. Eu não entendi o que era globalização. A partir de 2000 é globalização. Então eu não entendia, né? Tanto que me preocupava muito em relação ao nosso povo, porque depois que chegou a globalização em 2000, que eu fui entender o que era, né? E é onde veio hoje as tecnologias, os avanços, que assim, se eu pudesse, se a gente pudesse tirar o nosso povo e deixar ele escondido, deixar passar essa fase de globalização, eu pensava dessa forma, para não deixar meu povo, porque é um povo natural, um povo, né, é do Pantanal, ele é do ambiente, então tem os benefícios, tem os malefícios, né, hoje, né, essa globalização, essa tecnologia, esses avanços digitais hoje, né, mas se pensar muito bem, tirar o nosso povo, a nossa etnia do sistema hoje digital, da inclusão digital, nós viveríamos atrasados. Né? Porque hoje a inclusão digital, ela está, né, assim, nos fazendo entender melhor, né, melhor aí os fatos que acontecem no Estado, no Brasil e no mundo, né? E não, então não tem como você não participar da globalização. Então acabamos, hoje, a minha opinião muda, porque hoje tudo é tecnologia, hoje é tudo digital. Né? E como é que nós ficaríamos se nós não participássemos dessa inclusão digital, né? Da globalização? E no meu entendimento, eu tinha medo da globalização. Quando fui entender globalização, que eu fui saber que a globalização é você copiar aquilo que os americanos é, fazem do outro lado do mundo. Por exemplo, a gente se inspira muito em jogadores Messi, Cristiano Ronaldo, né? E aqui no Brasil já imitam corte de cabelo, andar, Entende? brinquinho, tatuagem. Então, isso é globalização. Né? E eu não entendi o que era globalização. Por isso eu temia, né? Eu temia. Mas hoje, isso desperta também porque nosso povo não fique também apenas naquele anonimato do passado, né? Porque no tempo de ver com tanguinha, não é? Nós não temos, né? Hoje, se nós não participarmos da globalização, não participarmos da inclusão digital, não teríamos professores, não teríamos, né, advogados, doutores, temos professores, enfermeiros, temos hoje engenheiro civil, engenheiro ambiental. Então, hoje, meu pensamento mudou, né, de não querer participar da inclusão digital, não participar da tecnologia, não participar da globalização. Isso despertou muito a nossa comunidade. Né? Então, traz avanços, né? Mas temos que tomar cuidado com certos malefícios que também traz, né? É, A tecnologia traz muito malefício também, mas nós temos que saber lidar com isso. entendi. Para finalizar, Dinho, eu gostaria de agradecer por você aceitar fazer essa pequena entrevista e queria que você deixasse uma mensagem ao povo do Pantanal, uma mensagem de incentivo, né, para que não desista dos seus sonhos, dos seus objetivos. Eu creio que a nossa nação, povo indígena, tem muitos sonhos, tem muitos objetivos e que muitas vezes esses sonhos, esses objetivos, projetos, às vezes são destruídos por pessoas que não querem o avanço de um povo indígena. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todos que vão ver esse vídeo. Ao nosso povo, né, a nossa aclamação é liberdade. Liberdade. Porque no nosso entendimento, a nossa liberdade é o nosso território, é ter o nosso próprio território. Sim. Porque se você for pensar bem, nós não temos terra. Não temos. A terra que nós temos nas aldeias é da União. Sim. Não está em nosso nome. Por isso hoje o indígena, ele quer ser um empreendedor, não consegue. Se você for no banco fazer um empréstimo, o banco pega uma garantia a sua terra. O índio não tem terra. Ninguém. A terra não é do índio. Então, a gente já viu vários indígenas tentar ser empreendedor e fazer empréstimo no banco, mas o banco tem que ter uma garantia sua e não tem essa garantia. Uhum. Então, assim, analisando, nós não temos terra. Então, nós temos que brigar por essa demarcação e deixar em nosso nome o território, não em nome do governo. A terra é do governo federal, a terra não é nossa. Então, que essa luta continua, né, manter o nosso direito, a nossa liberdade, porque como dizem, né, vira e mexe aí,
temos pessoas que estão tirando o nosso direito, né? Isso está nos matando. Talvez não mate mais com armas de fogo, né? Mas matam na caneta, em projeto de leis que proíbe você fazer isso, fazer aquilo, quer dizer, dizimar o próprio indígena. Então a luta é muito grande para que nós possamos ter liberdade de ver harmonia com o nosso ambiente, porque nós somos do ambiente, nós não desmatamos, nós não tiramos nada natural, minério para negócio, não, muito pelo contrário, nós cuidamos. Nós cuidamos, nós preservamos, porque é o nosso ambiente, é o nosso habitat. Nós precisamos das árvores, das frutas, dos rios, para os nossos filhos pescar, das caças, para os nossos filhos manter a nossa caça, para ainda viver aquele tempo natural que a gente vivia no passado. Então, a minha palavra é lutar. Lutar para que nós sejamos libertos e ter liberdade. Essa é a minha palavra em relação aos povos indígenas do Pantanal. Que aqui é o nosso habitat, a região pantaneira é nossa, e nós temos que cuidar dos rios, os açudes, as minas, os lagos, as baías, que é dali que tem que vir o nosso alimento natural. Então, eu digo para todos, né? Lutar por liberdade. E liberdade para nós é território. Então é isso, pessoal. Falei com o Dinho. Ele que sempre tem acompanhado esses movimentos indígenas que saem em todo o Brasil. Agradecer mais uma vez. Obrigado, Dinho, por essa entrevista. Então é isso, pessoal. Se inscreva no nosso canal, dê um like nesse vídeo aqui, para que esse vídeo chegue a mais pessoas para ver esse vídeo. Então é isso. Até o próximo vídeo.